Dando sequência à leitura do livro Diário de Berlim, eu vou continuar aqui falando do dia 19 de setembro, da madrugada de 20 de setembro, na verdade, que eu comecei a ler no vídeo passado e interrompi bruscamente para que ele não ficasse muito grande. Meu nome é Raquel, eu estou lendo o livro Diário de Berlim, 1934-1941, de William Shirer. E nós estamos agora já viajando pelo início da Segunda Guerra Mundial. Schiller nos fala de Danzig, uma cidade, na época cidade livre, hoje Gdansk, na Polônia, na madrugada de 20 de setembro, às 2h30 da manhã. Estou sentado no interior da emissora local, fazendo hora para a próxima irradiação às 4 da madrugada. Já falei à meia-noite, mas Berlim avisou pelo telefone que julgava que a CBS não tinha captado as minhas palavras. Assim faremos nova tentativa às 4. Durante o dia de hoje, pude observar uma nova batalha, uma das últimas da campanha polonesa. A luta travou-se 3 quilômetros ao norte de Gdynia, sobre uma elevação que se estendia por uns 10 quilômetros pela terra adentro. Havia algo nessa luta que era ao mesmo tempo trágico e grotesco. Estávamos reunidos no alto de uma colina chamada Sternberg, situada no próprio coração de Gdynia, aos pés de uma enorme cruz. Que ironia! Era um posto de observação dos alemães. Os oficiais espalhavam-se por todos os lados, perscrutando o terreno com seus poderosos binóculos de campanha. Através de Gdynia, olhando por cima dos telhados dos edifícios modernos daquela cidade modelo que era a esperança da Polônia, assistimos à batalha, que se travava a 3 quilômetros de distância. Fôramos acordados muito cedo, ainda no nosso hotel de Sopot, pelo fragor da luta. Às 6 da manhã, as janelas do meu quarto estremeceram com os disparos da artilharia pesada. Era o couraçado alemão Schleswig-Holstein, ancorado no porto de Danzig, que estava atirando com os seus canhões de 250 milímetros por cima de nossas cabeças. Agora, como podíamos ver, as tropas alemãs tinham cercado completamente os poloneses por 3 lados e pelo mar, de onde os destroyers nazistas os martelavam incessantemente, cortando-lhes todas as comunicações pela última saída que ainda lhes poderia restar. Os alemães lançavam mão de todas as suas armas, artilharia pesada e ligeira, tanques e aviões. Os poloneses nada mais tinham que metralhadoras e fuzis, além de 2 canhões antiaéreos que tentavam empregar desesperadamente como artilharia de campanha contra os ninhos de metralhadoras e os tanques alemães. Ouvia-se distintamente o poderoso troar da artilharia nazista de todos os calibres e o matraquear contínuo das metralhadoras que atiravam de ambos os lados. Os poloneses, percebemos isso mais pelo ruído de sua artilharia, que mesmo pelo que podíamos ver, apesar dos poderosos binóculos de campanha, não somente se defendiam por detrás de suas trincheiras e barricadas, feitas de grossos toros de madeira, como também lançavam mão de todos os edifícios que ainda estavam em seu poder, como ninhos de metralhadoras. Transformaram 2 grandes prédios, um que era uma escola e o outro, onde funcionava a emissora de Gdynia, em verdadeiras fortalezas, de onde abriam um terrível fogo de metralhadora de quase todas as janelas. Depois de meia hora de luta, uma granada alemã explodiu sobre o telhado da escola, que foi logo presa das chamas. Então a infantaria nazista, apoiada pelos tanques, através dos nossos binóculos, a impressão era de que os soldados nazistas estavam sendo empurrados pelos carros. Carregou contra a colina e cercou o edifício, mas não pôde tomá-lo. Os poloneses deixaram-se ficar lá dentro, metralhando os atacantes das janelas no rés do chão. Lutavam com a bravura do desespero.
Um hidroavião alemão sobrevoou o lugar de pouca altura, corrigindo o tiro da artilharia. Mais tarde, um avião de bombardeio veio fazer-lhe companhia, e ambos mergulharam até quase o chão, metralhando as linhas polonesas. Por fim, surgiu uma esquadrilha de aparelhos de bombardeio. A situação dos poloneses era desesperadora. Mesmo assim, continuavam lutando. Os oficiais alemães, em cuja companhia nos achávamos, não puderam esconder por mais tempo a sua admiração e começaram a elogiar a bravura do adversário. Exatamente à nossa frente, por baixo de nós, nas ruas de Gdynia, amontoavam-se mulheres e crianças, tristes e silenciosas, observando aquela batalha desigual. Mais adiante, à nossa frente, filas enormes de poloneses estendiam-se pelas ruas à espera de alimentos. Antes de subir para o nosso posto de observação no alto da colina, pude ver a terrível angústia que traziam estampada na face, especialmente as mulheres. Apreciamos a luta até o meio-dia. Nesse momento, os alemães tinham conseguido avançar apenas uns 350 ou 400 metros. No entanto, a sua infantaria, os tanques, a artilharia, os corpos de sinaleiros, tudo parecia funcionar com uma precisão mecânica. Mas não havia o menor sinal de preocupação ou entusiasmo na fisionomia dos oficiais que se achavam em nossa companhia naquele posto de observação. Pareciam homens de negócios, fazendo-me lembrar o treinador de um time de futebol sentado à margem do campo e acompanhando, calma e confiadamente, o trabalho da máquina humana de sua criação a executar o papel que lhe fora traçado. Quando nos preparávamos para regressar, Joe Barnes voltou-se para mim e observou, trágico e grotesco. Realmente assim era. Aquele combate desigual, os civis com as fisionomias horrorizadas lá embaixo na rua, verdadeiramente trágico. E grotesco era o espetáculo de todos nós, com o mínimo risco, apreciando toda aquela carnificina como se tratasse apenas de uma partida de futebol, onde estivéssemos sentados na tribuna especial, de onde víamos as mulheres que se apinhavam lá embaixo nas ruas e para as quais cada troar de canhão que ouvíamos representava uma tragédia pessoal. Quando saímos daquele posto de observação, interroguei um dos oficiais alemães sobre a artilharia dos poloneses. Eles não devem ter nenhuma, respondeu. Se tivessem, mesmo que fosse um simples 75, poderiam ter nos feito em pedaços. Daqui até lá existem apenas 3 quilômetros de distância e esta colina seria um alvo natural. Saindo dali, seguimos de automóvel para Westerplatte, uma ilhota situada entre Danzig e o mar, empregada pelos poloneses como depósito de munições. Durante 5 dias seguidos, uma diminuta guarnição defendeu-se naquela ilha contra a metralha vomitada pelos canhões de 250 milímetros do Schleswig-Holstein, que a bombardeava com tiros diretos, enquanto os Stukas deixavam cair toneladas e toneladas de suas bombas de 250 quilos. Os próprios alemães reconheceram a bravura da heróica guarnição, e quando os poloneses acabaram hasteando a bandeira branca, o comandante teve uma autorização especial para conservar a espada. Hoje, a Westerplatte parecia a terra de ninguém dos arredores de Verdun. Um fato interessante. As bombas atiradas pelos Stukas eram mais devastadoras que as granadas de artilharia do velho couraçado. Uma casamata das defesas polonesas, de formato redondo, que não possuía mais que uns 12 metros de diâmetro, recebera 2 impactos diretos de 2 bombas de 250 quilos. As muralhas de concreto de aço, de 3 metros de espessura, tinham sido reduzidas a escombros, como se fossem de papel. Perto vimos os túmulos do que restava dos soldados que guarneciam a casamata.
Na parte da tarde, dirigimos-nos ao edifício da Municipalidade de Danzig, uma construção em estilo gótico cheia de beleza, a fim de ouvir o primeiro discurso que Hitler ia fazer, desde as palavras pronunciadas perante o Reichstag a 1º de setembro, quando anunciou o começo da guerra. Deram-me um lugar no centro do vasto salão, e quando Hitler passou por mim ao dirigir-se para a tribuna, pareceu-me que trazia estampada na fisionomia uma expressão de domínio maior do que nunca. Além disso, estava mais irritado durante o discurso do que jamais o vira. Quando se referiu à Inglaterra, seus traços refletiram uma raiva verdadeiramente histérica. Logo depois, um dos meus conhecidos nazistas revelou-me que o velho, entre aspas, estava possuído de uma raiva imensa, porque esperava poder fazer o seu discurso de hoje já em Varsóvia. Chegou mesmo a esperar 3 ou 4 dias diante da capital sitiada, ardendo em desejo de penetrar em Varsóvia como um César vencedor. Quando os poloneses se recusaram a capitular, com uma resistência cada vez maior, à proporção que os dias se passavam, a paciência de Hitler não suportou mais, e ele resolveu correr para aqui, a fim de falar ao seu povo. Precisava falar. Esperávamos que Hitler oferecesse a paz às nações ocidentais e anunciasse então qual o futuro que destinava à Polônia vencida. Entretanto, não fez nada disso, limitando-se a afirmar que a Polônia nunca mais seria reerguida nas mesmas bases de Versalhes, que não tinha nenhum objetivo na guerra contra a Grã-Bretanha e a França, mas iria atacá-las se ambas insistissem em prosseguir na guerra. Quando Hitler passou novamente por mim, ao deixar a sala, estava seguido de Himmler, Bruckner, Keitel e vários outros, todos vestidos nos seus uniformes empoeirados de campanha. Muitos nem sequer tinham feito a barba e pareciam um bando de gangsters de Chicago. Himmler, responsável pela segurança pessoal de Hitler, fez recuar várias pessoas que se achavam no mesmo lugar que eu, ao mesmo tempo que lhes dirigia a palavra em voz baixa. Segundo ouvi dizer, o exército tem vontade de livrar-se do chefe da Gestapo, embora receie fazê-lo. Hoje à noite as autoridades determinaram o fim do blackout. E foi agradável ver novamente as luzes da cidade. A guerra vai tomando forma, vai ficando cada vez mais grave. Mas ainda concentra-se somente na Polônia. Temos ainda aqui menos de um mês de guerra. Nós ficamos por aqui neste vídeo. Peço que você curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal. Até a próxima.